todos, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer o convite para estar aqui apresentando algumas oportunidades de crédito aí nos critérios de apuração do FAP. Sei que muitos de vocês devem ter já ouvido falar a respeito desse multiplicador, né? Não quero parecer repetitivo, mas eu vou fazer uma pequena introdução, né? Antes da gente começar de fato a falar um pouquinho das 4 oportunidades de crédito que eu pretendo compartilhar com vocês aqui, falando aqui no âmbito judicial, tá bom? Então, seguindo um pouquinho, eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Maurício Palota, eu sou advogado, tenho aí toda a minha especialização, atividade acadêmica voltada para a área do direito do trabalho e da seguridade social empresarial, né? Muita experiência na questão de gestão de folha de pagamento e auxílio na geração aí de oportunidades para que as empresas tenham redução desses custos sobre folhas de pagamento. Eu sou sócio fundador do Palota Martins, no escritório aqui em São Paulo, né? Advogo aí nas áreas trabalhista e previdenciária empresarial, né? E costumo ser convidado para dar alguns cursos e palestras, sempre tratando essas duas áreas que eu concentrei aí a minha especialização. Feito esse introito, vou fazer uma pequena explanação aqui em relação ao fator acidentário de prevenção, né, e a metodologia aí de aplicação do FAP e do RAT. O fator acidentário de prevenção, o FAP, né, é um multiplicador que é composto anualmente pelo Ministério da Economia, com base nos dados dos 2 últimos anos referente ao histórico aí acidentário das companhias, né, podendo variar entre 0,5 e 2, utilizando as 4 casas decimais. Ele é calculado por estabelecimento comercial, né, e aplicado conjuntamente com o risco ambiental do trabalho, o RAT, que por sua vez varia aí de 1, 2 e 3%. Ao contrário do FAP, que ele é um multiplicador que ele é calculado individualmente para cada estabelecimento comercial, baseado em alguns critérios que a gente já vai ver aqui, o RAT ele decorre aí de uma aplicação legal, né, e de acordo com o CNAE declarado como atividade preponderante pelo estabelecimento. Então, a depender do CNAE, que é declarado como atividade preponderante, toda e qualquer empresa em território nacional vai ter o mesmo RAT, 1, 2 ou 3%. O FAP, como eu antecipei, ao contrário do RAT, né, ele é um multiplicador calculado por estabelecimento comercial, né, e ele leva em consideração, né, majoritariamente, os acidentes de trabalho decorrentes de CAT e a aplicação de nexos técnicos epidemiológicos pelo INSS, né, desde que esses dois agentes aqui de majoração do FAP acabem ocasionando a concessão de benefício acidentário. Então, os acidentes de trabalho, né, vão entrar no cômputo para aumentar, né, para chegar mais próximo de 2, desde que deles decorram aí a concessão de benefícios previdenciários, né, aliás, benefícios acidentários pela Previdência Social. Também entram aí no critério de apuração do FAP, né, a massa salarial e a quantidade de vínculos que uma empresa tem. Esses 2 critérios eles entram lá como divisor, ou seja, para diminuir o FAP. Então, se por um lado os acidentes de trabalho aumentam o valor para chegar mais próximo de 2, quanto maior a massa salarial e quanto mais pessoas você emprega, isso vai entrar na parte de baixo, no divisor dessa fórmula, para reduzir, para chegar mais próximo dos meios, né? Do meio. Eu sei que muitas empresas sequer conhecem aí a metodologia de apuração e outras tantas ignoram as possibilidades de redução da carga fiscal sobre folha de pagamento, né, através de políticas aí de gestão do FAP e até levando em consideração as contestações administrativas, né? Muitas empresas só vão começar a olhar para o FAP agora, né, já que no final do mês de setembro foi divulgada a possibilidade das empresas consultarem, né, o multiplicador que vai ser utilizado durante todo o ano de 2021, e entre o dia 1 de novembro e 30 de novembro vai ser aberta a possibilidade para que as empresas contestem objetivamente cada um dos critérios utilizados pelo INSS para chegar
no FAP aplicado em 2021. Né? Lembrando que a contestação administrativa que ocorre no mês de novembro, né, em que pese ser um momento importantíssimo, e que caso vocês não conheçam, é importantíssimo buscar uma ajuda especializada, porque também é uma oportunidade para já começar a travar essa discussão objetiva da utilização de alguns critérios, mas por ser objetiva, né, a discussão, você único e exclusivamente vai verificar se eventualmente a massa declarada, a massa salarial declarada pelo INSS na apuração é a mesma que a empresa declarou no E-Social ou na GFIP, a depender do momento, né, e se eventualmente a declarada pela empresa for maior do que aquela utilizada pelo INSS, né, a gente contesta aquela competência para buscar uma redução, e a mesma coisa em relação aos acidentes que deram origem aí a afastamentos previdenciários. Né? Lembrando que a questão dos nexos técnicos que eu fiz menção aqui tem que ser uma atividade constante das empresas, na medida em que você não pode, né, querer afastar a natureza acidentária de um benefício na contestação do FAP, porque é aberto prazo, né, quando da concessão desses benefícios por nexo técnico, e naquele momento a empresa deve fazer as contestações administrativas. Né, se precisarem de mais informações, eu me coloco aí à disposição, entre em contato, que eu explico um pouco melhor, né, não é objeto aqui da explicação de hoje. Né. Na verdade, né, explicando aqui razoavelmente a metodologia, o FAP incide sobre o RAT, que incide sobre a folha de pagamento. Né, assim como também a alíquota de 20% da contribuição patronal lá do empregador também incide sobre a folha de pagamento. Então, como o RAT ele decorre apenas do CNAE declarado, né, a única coisa que a empresa pode fazer ao longo da sua existência é verificar, né, em relação à sua atividade preponderante, o melhor CNAE a ser aplicado para que ele fique mais próximo do 1% possível. Agora, o FAP não, ele é calculado individualmente, e as empresas, então, além de fazer todos esses procedimentos prévios de gestão para reduzir sinistralidade, né, evitar a redução da massa salarial, tudo isso que a empresa pode fazer de forma preventiva, ela também pode olhar para eventuais discussões judiciais decorrentes aí da aplicação do FAP no passado. Né? E aqui eu vou entrar um pouco no tema desse vídeo, né, para tratar aí da primeira tese jurídica que pode gerar aí algum tipo de crédito a ser compensado, né, no pagamento dos tributos sobre folha de pagamento nas próximas competências. Então, a primeira tese é do FAP por filial retroativo. Né? Então, até 2015, o FAP ele não era calculado por estabelecimento comercial. Ele era calculado de uma única vez e aplicado para todas as filiais de uma mesma empresa. Né? O que significa dizer, conforme a gente está vendo aqui no exemplo do slide, né, que se a empresa X tem 2 estabelecimentos comerciais, né, cada um com 10 empregados, pelas regras anteriores, caso houvesse ocorrido um acidente de trabalho em apenas uma delas, em apenas um desses estabelecimentos, né, a baixa sinistralidade do outro não teria bonificação, na medida em que o FAP seria aí calculado para ambos os estabelecimentos, considerando aquele acidente para todos os estabelecimentos da empresa. Né? Isso acabava lá por gerar distorções contributivas na medida em que o FAP transparece seus reflexos na aplicação em conjunta com o RAT. Né? E o RAT já é aplicado aí por estabelecimento há muito tempo em decorrência de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, súmula 351. Diante disso, da existência dessa súmula, começou aí diante dessa súmula, né, e da pressão que passou a ser exercida pela comunidade empresária, em 24 de setembro de 2015, então, foi editada a resolução 1327 da Previdência Social, e o cálculo do FAP passou, então, a ser por estabelecimento, com a vigência a partir de 2016. Né? Então, até 2015, até dezembro de 2015, o FAP era um FAP só. A partir de janeiro de 2016, era calculado por filial. Em que pese essa adequação a partir de 2016, é certo que entre 2010 e 2015, período de existência do FAP anterior à resolução 1327, né, a regra vigente acabou aí repercutindo seus efeitos ao longo do tempo, né, e muitas vezes de forma negativa. Né, e aí, por conta disso, muitas empresas ingressaram judicialmente, né, buscando a correção, né, dessa distorção para fins de aplicação dessa metodologia FAP-RAT por estabelecimento, mesmo antes, né, da resolução.
né? E o STF, inclusive, já se posicionou aí favoravelmente, através de diversos julgados, né? E a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também já emitiu aí a nota 65 de 2018, reconhecendo esse direito por parte do contribuinte. Então, né, a gente pode dizer aqui, que pese advogados não gostem muito de utilizar esse termo, que num linguajar mais popular, se trata aí de uma causa ganha, porque tanto o STF como o próprio órgão responsável por defender o fisco reconhecem o direito do cálculo por estabelecimento. Entretanto, nem tudo são flores, né? Porque é importante ressaltar que o FAP só tem aplicabilidade mediante da sua utilização conjunta com o RAT, né? Que esse sim é o tributo, o risco ambiental, esse sim é o tributo. E como tributo, né, ele segue lá a metodologia do Código Tributário Nacional, que impõe um prazo prescricional de 5 anos para essas discussões, né? O que implica dizer, né, que a gente tem aí em vias de prescrever totalmente o direito, na medida em que, a partir de 2016, o FAP já era calculado por filial. Entretanto, né, a gente tem aí ainda 4 meses, né, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015 a serem discutidos, né, na medida em que agora, em 15 de outubro de 2020, vai estar prescrevendo setembro de 2015, né, a gente tem como propor ainda essa medida judicial, né, para visar recuperar esses 4 meses. Lógico que dentro de um universo de 5 anos que poderiam ter sido discutido, isso pode ser muito pouco, mas também, a depender da quantidade, né, de filiais que tenham uma empresa e do volume que o RAT representa do custo sobre sua folha de pagamento, né, 4 meses podem representar aí uma quantia significativa, né, em períodos aí pós-pandemia, onde a preservação de caixa e recuperação de crédito são fundamentais para a retomada. Então, uma sugestão que eu tenho dado para os meus clientes, né, para evitar o curso da prescrição, né, até decorrente de uma análise que é necessária que seja feita para a distribuição desse processo, porque em alguns casos, eventualmente, a utilização do critério anterior pode ter sido vantajosa, né? Então é importante se avaliar caso a caso a oportunidade de se utilizar essa tese da retroação do cálculo por filial, né? Então, o que eu tenho dado como sugestão para os meus clientes é que se utilize, né, de um mecanismo previsto no nosso Código de Processo Civil para entrar com a medida cautelar, que é uma cautelar interruptiva da prescrição. Então, ela tem unicamente como finalidade demonstrar para o juiz que você vai querer discutir aquele direito, mas que você não vai ter tempo hábil de verificar, né, tudo o que é necessário para uma discussão completa, e por isso você pede uma decisão para que o juiz simplesmente interrompa o curso do prazo prescricional, né, e aí você vai ter novamente 5 anos ainda para discutir aqueles 4 meses que podem representar uma grande quantia aí, uma quantia expressiva que pode ser compensada nas competências futuras de pagamento de tributo previdenciário sobre folha de pagamento. Tá bom? Essa é a primeira tese. A segunda tese que eu gostaria de tratar com vocês também é em relação à retroação de uma tese já consolidada através de decisão administrativa, que é das regras de exclusão das CATs de trajeto. Então, outro ponto que também foi objeto de muita discussão aí desde a implementação da sistemática contributiva FAP-RAT, né, foi a legalidade da utilização dos acidentes de trajeto na composição do FAP para fins de medição da sinistralidade. Né? Isso porque, durante muito tempo, né, esse tipo de acidente era considerado acidente de trabalho para fins trabalhistas, né? Entretanto, não repercutia muito bem o que era efetivamente a essência do FAP, que é demonstrar exatamente o quanto que a atividade fim daquela empresa pode ser perigosa para os seus funcionários, né? Na medida em que o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, não faz parte aí da atividade fim empresarial. Né? Então, houve, então, muita discussão, né, e diante desse impasse aí, a metodologia do FAP também, dentre outras alterações, teve aí uma alteração para excluir os acidentes de trajeto do seu cálculo a partir de 2018. Né, e essas mudanças vieram através de uma outra resolução, a 1329, do Conselho Nacional da Previdência, publicada em 2017. Da mesma forma que, em relação ao item anterior, em que a gente está falando aqui do cálculo por filial, né, mesmo tendo sido retirado do cálculo
futuro, a partir de 2018, também, né, a inserção desse tipo de acidente no cálculo do FAP repercutiu efeitos negativos durante todo o período anterior à existência de existência do FAP, né, entre 2010 e 2017, para ser mais exato. Né? E seguindo aí a mesma lógica que a gente utilizou para fins de tratamento da possibilidade de retroação das regras de FAP por filiais, né? O FAP aqui só tem aplicabilidade em conjunto com o RAT é um tributo, tem que se respeitar as regras de prescrição do CTN, então nós estamos falando em poder retroagir aí até os últimos 4 meses de 2015 e, né, obviamente, até a alteração que se deu em 2018. Então, os 4 meses de 2015, 2016 e 2017 inteiro, né, a gente pode, eventualmente, discutir a exclusão das CATs de trajeto do cálculo de apuração do FAP, né, podendo reduzi-lo. A gente sabe que os acidentes de trajeto durante muito tempo foram fonte relevante de majoração do FAP, né? Então, retroagindo a exclusão, diminuindo o FAP, diminui o rato sobre folha de pagamento, e aí sim pode gerar aí 2 anos e quase 2 anos e meio, né, de discussão das competências anteriores, onde as CATs de trajeto faziam parte da composição do FAP. Né? Então, essa é a segunda tese que eu gostaria de compartilhar com vocês. A terceira tese é uma tese, ao contrário das duas anteriores, que já tem bastante entendimento jurisprudencial favorável, né? Então, a gente pode usar aquele conceito, entre aspas, de causa-ganha, né? Estou colocando entre aspas, porque eu não acredito nesse conceito, porque no Brasil existe uma questão chamada livre convencimento motivado, onde o juiz pode definir de acordo com as suas convicções, né, mas já existe um entendimento consolidado, em especial nas instâncias superiores, que permitem que a gente dê esse tratamento aqui coloquial para o FAP. Né? Mas, né, a gente também tem aqui a terceira tese, que essa é uma construção do nosso escritório, essa não tem ainda um entendimento tão consolidado, mas diz respeito à não aplicação da bonificação em razão da ausência de informações no período de apuração. Então eu botei uma foto aqui de um empresário todo feliz, com o documento aqui viabilizando a abertura da sua nova empresa ou da sua nova filial, né, inclusive com uma placa lá, 1 ano e 11 meses sem registrar nenhum acidente de trabalho. Né? O que acontece aqui? A mesma resolução que estabelece lá como que vai se dar o cálculo do FAP utilizando os 2 anos anteriores à data em que se dá a sua apuração, ele também estabelece que as novas empresas, né, constituídas após 2017 terão o FAP preso em 1, né, até que elas completem pelo menos 2 anos de existência. Ou seja, nos 2 primeiros anos, como não tenho os 2 anos anteriores para fazer o cálculo, eu aplico o FAP 1. Nem beneficio com o menor FAP possível meio e nem prejudico. Num primeiro olhar, isso pode até parecer razoável. Agora, se nós formos pensar aí através de uma óptica, né, da capacidade contributiva, da isonomia, do não confisco, e talvez até da questão da legalidade, essa regra parece capaz de gerar distorções também. Né? Logicamente que o legislador ali provavelmente quis simplificar a sua vida, né, na apuração do FAP das empresas com menos de 2 anos de existência, mas acabou aí eventualmente prejudicando os mais fracos. Né? Nesses casos, então, especificamente, é cabível também uma discussão judicial da aplicação dessa regra, e na medida em que inúmeras empresas acabam sendo penalizadas pela aplicação majorada do RAT, eu boto majorada entre aspas, mas porque não é o menor FAP possível, o menor FAP possível é meio, então se você aplica o FAP em 1, você não vai ter o menor RAT possível, então por uma interpretação contrária ao senso, ele está sendo majorável por conta da inexistência desse período de apuração. Então, é importante colocar que não existe no nosso ordenamento jurídico previdenciário a previsão de nenhuma norma, né, que preveja a possibilidade de dar um tratamento diferenciado entre um estabelecimento novo e um estabelecimento anterior. Então, nesse ponto, a resolução pode ser tida como ilegal. Né? Ela tem um vício de legalidade, porque ela inovou através de uma norma que hierarquicamente é inferior à lei, trazendo um tratamento diferenciado para os estabelecimentos novos. Né? Além disso, né, em se tratando do RAT, de um tributo que tem destinação específica, né, o RAT ele é destinado especificamente para o custeio dos acidentes de trabalho
e das aposentadorias especiais, né, na medida em que, nesse período em que já que a empresa é nova, não vai existir nem concessão de benefício acidentário e nem aposentadoria especial, ele não estaria dando a sua destinação total, né, sendo injustificada a não aplicação da alíquota mínima do FAP de meio. Então, dentro daquela teoria que eu falei do não confisco, poderia estar sendo caracterizado aí um confisco tributário. E também, sob a ótica aí da isonomia e da capacidade tributiva, né, já que se quis dar um tratamento diferenciado para as empresas recém-estabelecidas, né, se esse tratamento é diferenciado, ele tem que vir para beneficiar as empresas e não para prejudicá-las. Então, se a resolução quisesse dar um tratamento para diferenciar os novos estabelecimentos, já que eles são os mais fracos e, portanto, têm uma capacidade contributiva menor, né? E para ser isonômico, já que a gente sabe que existe um percentual altíssimo das empresas que fecham nos primeiros 2 anos de existência, então o legislador deveria ter dado um tratamento diferenciado para beneficiar esses novos estabelecimentos e, no nosso entendimento, aplicando a alíquota do FAP mínima de 0,5%. Né? Isso pode representar 2 anos, por exemplo, numa empresa que tem o RAT de 3%, de aplicação do RAT em 1,5%, o que é significativo a depender do porte e da massa salarial que essa empresa represente. Então, essa é uma outra tese judicial que pode ser ingressada, e a gente acredita muito nela, mesmo ainda não tendo um entendimento consolidado, por conta desses 3 pilares, né? O não confisco, a ilegalidade, porque cria um critério diferente sem que houvesse previsão legal na legislação ordinária, né? E por conta da questão da capacidade contributiva e da isonomia. Por esses 3 viés, a gente entende que pode brigar pela aplicação aí do FAP mínimo nos 2 primeiros anos de existência de qualquer estabelecimento comercial. Lembrando também, né, com aplicação em conjunto, a gente só pode discutir os últimos 5 anos. Então, a gente pode retroagir até 2015, né, e discutir aí as filiais novas abertas nesse período e por 2 anos. Tá bom? Então é importante também se atentarem, porque isso também pode gerar um valor relevante. Né? E, por fim, né, a última tese que eu gostaria de compartilhar com vocês é a questão do bloqueio da rotatividade. Né? Estabelece lá a resolução 1329 de 2017 do Conselho Nacional da Previdência, que não será concedida a bonificação para estabelecimentos com FAP abaixo de 1, ou seja, quando o FAP está lá para beneficiar, para reduzir o RAT, nos casos em que este tiver taxa média de rotatividade maior que superior a 75%. Né? Esse cálculo dos 75% está previsto lá na metodologia de apuração do FAP. Né? E agora, mais importante que isso, né, é saber que são usados nesse cálculo apenas as rescisões sem justa causa. Está estabelecido isso lá na previsão legal, né, que estabelece a forma como vai chegar nesses 75%. Então, eventualmente, demissões por justa causa ou decorrentes do encerramento de um contrato a termo, né, de um contrato por prazo determinado que não tenha sido antecipada, né, que tenha chegado ao seu final, não vão poder entrar nesse cálculo. Né, e muitas vezes entram e acaba gerando o bloqueio para as empresas. E outra coisa também é importante estar atento, que existe lá, previsto também na mesma resolução, que devem ser excluídas desse cálculo as admissões que representem apenas o crescimento da empresa e as demissões que representem apenas, né, a redução. Ou seja, abri uma filial, tive que contratar, fechei uma filial, tive que demitir, teve a crise econômica, eu tive que demitir, não recontratei porque fiquei menor. Então, isso tem que sair do cálculo. Então, é importantíssimo que tanto agora, que está no momento de fazer a contestação administrativa, se realize novamente o cálculo para saber se realmente tem 75% nos casos de bloqueio, né, e se não houver, apontar isso, e voltar no tempo, nos últimos 5 anos, para verificar se em algum momento houve um bloqueio indevido aí, né, e a empresa poderia ter aplicado um FAP meio, teve que aplicar um naquele ano, e foram utilizados lá no cálculo para chegar nessa taxa média de rotatividade de 75%, por exemplo, demissões por justa causa, encerramentos de contrato de trabalho por prazo determinado e admissões e demissões que representem apenas o crescimento e diminuição da empresa. Né? Então, dá para se discutir também aí os últimos 5 anos. Né? Essas são as teses que eu gostaria de compartilhar com vocês.
né? Novamente, né, gostaria de reiterar que o FAP pode ser uma fonte aí de geração de crédito interessante para as empresas, em especial nesse momento pós-pandemia, e todos devem ficar atentos, né, para essas oportunidades, transformando aí as áreas da empresa, né, em áreas de negócio capazes de gerar receita, com base em políticas de compliance e de verificação dos erros do passado ainda passíveis de correção. Deixo também aqui os meus contatos, caso tenham alguma dúvida específica ou queiram fazer algum tipo de questionamento ou até mesmo uma análise aí da situação individual da sua empresa. Tá bom? Agradeço aí a todos que ficaram até aqui ouvindo o vídeo, tentei colocar da forma mais sucinta possível e espero que tenha sido útil. Agradeço novamente a todos e até uma próxima. Tchau, tchau.